Ah, meus amigos, eu tô feliz demais! E agora eu quero rir, cara, porque o Neto vai soltar os cachorros. Ele vai falar de Flamengo e Corinthians. Foi um amasso, um atropelo no Maracanã, 4-0 fora o baile. Temos aqui este corte do programa Apito Final da Band, canal Esporte na Band. Link na descrição como créditos. Quero pedir pra você, inscreva-se aqui no canal, deixa o like e ative o sininho pra não perder nada. Valeu? Tamo juntos? Então vamos lá agora ver aqui o desespero do Neto, né? Desespero não, o desabafo. Vamos lá. Tatola, vou falar pra você quem vai ficar de 4. Quer que eu fale pra você, Tatola? Quem que vai ficar de 4? Ô, louco! Quer, Tatola? Tô brincando, Tatola. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Que Deus proteja todos nós. E o Corinthians voltando de 4. A verdade, os caras tinham que voltar a pé, sem tomar água. Não é questão de perder pro Flamengo. Godoy, Quesada, Marília Ruiz, Hernani, que tá aí para todos os câmeras, para todo mundo que tá trabalhando aqui, né? É assim, ó, perder jogo pro Flamengo, todo mundo vai perder. Eu acho que o Flamengo deve perder uns 2, 3 jogos do campeonato, porque é um time tão forte, mas tão forte. O Flamengo é um dos grandes clubes do futebol mundial. Pô, De La Cruz jogando muito, De Arrascaeta jogando muito, Pedro, impressionante. Gerson nem jogou muito. Hoje não. Nem jogou muito. O Wesley passando, Ayrton passando, os dois zagueiros, a melhor dupla de zaga. Aí vem o seu Orlando, que foi um zagueiro mais ou menos, ganhou 2 jogos, ganhou do Sport, ganhou do Racing do Uruguai. Mas pera um pouquinho, velho. Você vai jogar com o Breno Bidon e com o Carrilho aberto do lado direito? E só o Ranieri marcando? Pô, não é possível. 5 minutos do jogo, já dá pra saber que ia ser uma porrada. E só não foi uns 8, porque o Hugo, infelizmente, falhou no 3º gol. Ele fez 4 ou 5 defesas. A gente vai discutir muito se o Palmeiras acaba de tomar um vareio. Agora, no Allianz Parque. Isso, do Bahia. Bora Bahia. Do Rogério Ceni. 1-0. Isso, o Vasco tomou uma porrada hoje do Cruzeiro. O Cássio, melhor jogador. Cara, que domingo é esse, cara? Tudo dando certo, maravilhoso. Pô, o Mirassol poderia ter vencido o jogo, não venceu porque fez uma idiotice. É a mesma coisa a vaca que eu tenho lá em Santo Antônio de Posse. Aquela desgraçada daquela vaca, que eu comprei uma porra de uma vaca pra ajudar um parente meu, que a minha mãe pediu. Sim. Ô mãe, que desgraça, hein, mãe? Por que a senhora que não dá leite lá? Por que eu tenho que comprar uma porra de uma vaca? Aí eu comprei uma porra de uma vaca. Aí a vaca quebrou tudo que as coisas que eu fiz. Quebrou tudo as árvores, as coisas bonitas. Mexerica quebrou. Vai pro inferno a vaca! Vai pro inferno os 4-0 que o Corinthians... Eu quero que a vaca se exploda! Desgraçada da vaca! Aí vem o Tatola, que ele só faz coisa errada pros outros. É todo mundo no perrengue, tomando chifre, né? Ô Tatola, cuidado, Tatola, se eu te pegar no corredor aqui, eu vou te dar uma porrada, Tatola. Você não tem ideia, porque a vaca arrebentou com o meu sítio. Eu não quero a vaca, hein, Johnny? Se você quiser, você bota a vaca no seu quarto, bota a vaca na sua cama, bota a vaca onde você quiser, porque eu não quero a vaca. Porque eu não tô bom hoje. Vamos fazer o churrasco. Percebi. É, só se quiser um churrasco. Quanto custa? 4 mil reais eu paguei da desgraça da vaca. Já perdi 8. Vindo pro futebol, que o Palmeiras perdeu, nós perdeu tudo, entendeu? O Decilo tá onde? Um rolo compressor em cima do Corinthians. Bota ele aí. Tudo bem, craque Neto? Um abraço pra você, pra todo mundo ligado na tela da Band. Aqui no Maracanã, um verdadeiro atropelo do Flamengo pra cima do Corinthians. Goleada por 4-0, que começou a ser construída logo aos 4 minutos da primeira etapa com o Everton Cebolinha. O segundo gol rubro-negro foi do uruguaio De Arrascaeta, que bateu colocado para ampliar. Jogo, independentemente do pênalti, o Godoy foi pênalti ou não pra você? Sim, pênalti. Então não tem discussão nenhuma, tava 3-0 já. Você vai falar do jogo. O que você viu do jogo, você, Quesada? O que você pode falar? Qual que é a sua visão do jogo de hoje? Flamengo e Corinthians, esse atropelo. Netão, mais cedo a gente se encontrou ali no camarim, né? E a gente teve o mesmo comentário, você fez o jogo hoje pela sua rádio, né? 10, 15 minutos de jogo, você já percebia que o Corinthians seria humilhado como ele foi. E olha, 4-0
Gente, 4-0 foi pouco, viu? Porque teve 2 bolas na trave e teve pelo menos 3 intervenções durante o jogo do Pelo amor de Deus. Aquela do Pedro foi incrível. Aquela do Pedro foi incrível. Então, hoje o Corinthians se safou de ter tomado um 7. Ia ser 7-1. O placar moral do jogo é 7-1, porque o único lance Aonde você viu o erro? Pra mim foi do treinador. O único lance perigoso foi do Carrillo, que ele bateu de primeira. O técnico tem que entender o seguinte, vai jogar contra o Flamengo no Maracanã. Quer jogar aberto, irmão? Vai jogar tá fechado. Tá pensando que é sub-20, velho? Lógico, joga fechado, entendeu? Colocasse mais gente ali no meio campo. E mexe mal ainda, a hora que sai o Memphis, ele tem a capacidade, ele e o Nenê, de botar ainda o Igor Coronado, irmão. Eu colocaria um cara pra tentar fechar o time. Martínez, Alex Santana, outro 3 zagueiro. Do jeito que estava o jogo, tá de brincadeira. O Netão, o Dorival estava no estádio, viu o jogo, coçou a cabeça umas 3, 4 vezes. Oh, só? Primeiro trabalho do Dorival, tá? Só 4 É vezes? só, que eu contei 4, que eu mostrei a imagem. O primeiro trabalho do Dorival é consertar o sistema defensivo. E hoje o Flamengo deu uma aula. Até jogador de ataque estava ajudando na marcação, Pedro estava dando carrinho. Então, se o Corinthians não jogar desse jeito, não tiver essa ideia de jogo, vai sofrer mais uma vez no Campeonato Brasileiro, como sofreu nas últimas edições. Parabéns pelos 60 anos da Rede Globo. Parabéns à transmissão hoje, colocando as coisas antigas. Parabéns ao Luiz Roberto. Parabéns ao Caio e também ao Júnior, um dos maiores laterais esquerdos do mundo. Parabéns aos 60 anos da Rede Globo. Parabéns a todas as pessoas. Parabéns a tudo que vocês aí. Parabéns. Não é fácil ter 60 anos de televisão. Qual a ideia que você viu, Marília Ruiz, desse atropelo? O porquê do atropelo? O atropelo foi técnico e tático. Foi 4-0, fora os ameaços, fora a bola na trave, fora as defesas que o Hugo conseguiu fazer, fora os gols perdidos também, porque o Flamengo perdeu gols nessa partida. Acho que o Corinthians, nos últimos dias, ficou abandonado. Com todo o respeito ao Orlando, ele já não fez um grande trabalho no Sub-20. Acho que nas últimas partidas o Corinthians ganhou, sabe-se como, do Sport em casa. Depois do Racing, com 1 a menos, do jeito que foi aquela partida. No começo, 11 contra 11, o Corinthians não estava melhor que o Racing, que é um time muito modesto do Uruguai. E hoje as escolhas foram muito equivocadas. Aí eu pergunto, como eu perguntei no meu Twitter, quem é o chefe do Orlando? Com quem ele conversou para escalar esse time hoje no Maracanã? O Corinthians não só não competiu, como então tem também os jogadores que entraram, como disse o Neto, com uma impressão de que estavam à praia ou estavam passando o final de semana. Na verdade, o Flamengo estava 100 por hora e o Corinthians a 10. Exatamente. Isso é verdade. O Flamengo fez uma partida excepcional. Os jogadores do Corinthians muito abaixo. Só o Romero pode falar alguma coisa sobre o que aconteceu no jogo hoje? O Gilherme também, o lateral esquerdo. Só ele pode falar? Acho que tem mais gente que precisava falar. Inclusive o presidente do Corinthians precisa dar uma satisfação à torcida de vez em quando. Porque senão fica difícil aparecer só quando o Corinthians foi campeão paulista ou de vez em quando dar uma entrevista. Acho que o Corinthians precisa respeitar o sofrimento que o torcedor teve nas últimas edições de Campeonato Brasileiro. 2 rodadas seguidas do jeito que está, o Corinthians sem técnico. Mas o Tite desistiu na terça-feira. Ok, o Tite desistiu na terça-feira. Mas acho que o comando do futebol, que me parecia tão fechado, e olha, posso até falar que a demissão do Ramon e o Ramonzinho parecia que o trabalho tinha chegado no teto, mas parecia que o CT estava blindado. De lá para cá, parece que o CT está totalmente perfurado com as notícias de fora, com os problemas do balanço, com os problemas da polícia, com os problemas da vai de bet, e o futebol foi abandonado. O que aconteceu hoje no Maracanã foi um time excepcional, fazendo uma partida perfeita, com a marcação em pressão, com jogadores de defesa quase na linha do meio de campo, não deixando o Corinthians respirar, todos no estado da arte. Talvez só o Gerson parecia, todos jogando tão bem, parece que o Gerson não jogou bem, não é verdade, mas entre o que jogou a Arrascaeta, o que jogou o De La Cruz, o que jogou o Pulgar, o que jogou o Pedro, você fala, bom, hoje o Gerson não se destacou tanto. Mas o Corinthians em campo hoje foi um vexame. Godoy, dá para entender que o Flamengo, ele tá anos-luz na frente dos outros clubes, mas não tenho dúvida nenhuma disso, a pergunta é para você. O Flamengo entrou com o De La Cruz marcando pressão, com o Pedro marcando pressão, com o De Arrascaeta marcando pressão. O primeiro gol do Cebolinha tinha 8 jogadores do Corinthians dentro da área, com um goleiro. Wesley e Ayrton Lucas subindo, né? Então, mas isso dentro da área. Aí o cara vem por dentro. Aí o Corinthians vai, sai o Memphis. Não sei não, Memphis, mas tudo bem. Aí ele bota o Igor Coronado, um time fraco na marcação, um time difícil. Como é que você enxergou esse jogo do Flamengo, que foi
foi arrasador, falar a verdade. Nós vimos uma equipe organizada, né? Organizada contra uma desorganizada. Nós vimos uma equipe jogando com intensidade, com outra jogando, passeando em campo, andando em campo, mostrando uma diferença física. Isso. Física muito grande, uma diferença desproporcional fisicamente nessa fase da competição. Sétima rodada, hein? Nessa fase da competição. E o pior, né? Com solução de continuidade de um trabalho que estava sendo feito com um certo planejamento. Agora quem chega vai ter que fazer tudo de novo. Então nós vimos isso em campo. Uma equipe eficiente, porque além dos gols que fez o Flamengo, teve as defesas que o Hugo acabou fazendo e evitando maior quantidade de gols. Então nós vimos uma equipe com muita disciplina para alcançar o objetivo e uma outra equipe que não tinha comprometimento, pelo menos não demonstrou comprometimento com o tamanho da responsabilidade que era enfrentar esse jogo, fazer esse jogo, participar desse jogo. Corinthians contra Flamengo, que é considerado o clássico do Brasil em termos de multidão, de popularidade, né? O maior clássico do futebol brasileiro. Então, alguns jogadores do Corinthians, há algum tempo eu estou sentindo que parece que o importante do ano já foi alcançado, o Campeonato Paulista. Qual a ideia da chegada do Dorival Júnior, daquilo que ele viu, né, de já quarta-feira enfrentar o Novo Horizontino na Copa do Brasil? No domingo eu não sei com quem que é. No sábado, É sábado com o Internacional. Sábado com o Internacional aqui ou lá? Em casa. Em casa. Itaquera. Qual a ideia do Dorival Júnior? Qual a ideia da contratação dele? Que por sinal foi bem rápido, do Tite para o Dorival Júnior, porque o único nome era o Tite, que a gente disse aqui no domingo passado, né? Aí o Tite teve, infelizmente, a ansiedade, esse problema, e que as pessoas deveriam respeitar mais, É verdade. sabe? Respeitar Coisa o séria. momento do cara, o momento do ser humano. Tá aí o Dorival Júnior, o que pensar? Neto, essa é uma questão difícil porque, assim, o Pedro Silveira deixou o comando da direção de finanças lá do Corinthians, né? Nessa semana ele deu uma entrevista exclusiva lá para a Rádio Bandeirantes e até a gente questionou, mas o Corinthians tem dinheiro para pagar 3 milhões para uma comissão técnica? Ele falou, olha, eu vou falar com o presidente, eu vou falar que não dá. Aí eu perguntei, dá para contratar um jogador para pagar o que o Memphis recebe? Ele falou, não, isso está fora da nossa política. Por que eu estou falando isso? Porque não basta o Dorival chegar e tentar resolver a questão da defesa. O problema é maior. É Mateuzinho, que não tem condição nenhuma de jogar no Corinthians. É o Félix Torres, que não deveria passar nem em frente ao Parque São Jorge. Pô. Mas se jogasse hoje, seria 10. Gustavo Henrique e o Ramalho foram mal em tudo hoje. E o que jogou um pouquinho melhor foi o Angileri. Jogou mesmo. Um pouquinho melhor só. Não comprometeu, Não né? comprometeu, exato. Neto, se não trouxer jogadores, nem o Dorival vai conseguir acertar o sistema defensivo. E quando eu falo sistema defensivo, é um negócio mais amplo. Todo mundo tem que ajudar na marcação. Mas essa linha defensiva de 4, goleiro e mais uns 4, precisa ter qualidade técnica. Sem isso, esquece, né? Tudo bem. Você foi jogador, você sabe, não vamos lá. Falar isso pra você. Mas o que o Dorival Júnior pode trazer de benefício para esses jogadores nesse momento? Acho que um jogo Posicionamento. mais simples, né? Acho que posicionamento é algo... Desculpa, Marília. Posicionamento e bola aérea. Se bem que hoje bola aérea não foi o problema, né? Hoje o jogo rasteiro do Flamengo é que arrebentou o sistema de marcação. Mas bola aérea tem sido um terror, um pavor desde o ano passado. Ainda com o Ramon e o Ramonzinho. Qual a ideia sua, Marília, da chegada do Dorival Júnior, que já estreia na quarta-feira, amanhã já está no CT? Se for o Dorival Júnior, que assumiu os últimos clubes desde que ele saiu do Ceará, é um Dorival Júnior que arruma time rápido, porque faz o simples. Ele até não gosta dessa crítica, porque o Dorival é arroz com feijão, o Dorival é nota 6,5. Bom, 6,5 é melhor do que 1,5, né? Qualquer 6,5 é melhor do que o 0,5 que o Corinthians ganhou hoje lá no Maracanã. É um técnico que faz o simples. Então, acho que talvez se ele colocar o jogador, a bolinha na bolinha, o quadradinho no quadradinho, não vai colocar o Carrilho aberto do lado direito para ser meia do lado direito. Talvez Como é que você coloca isso, o seu Orlando, o seu Nenê, dá, né? sabendo que você tem um meio-campo tão forte do Flamengo? Pois é. É burrice, né? É burrice. Então, talvez, isso ele pode fazer bem. Talvez ele não tenha no Corinthians aquela obrigação que ele teve na seleção de sair jogando. Então, o Dorival já rasga a cartilha que você tem do 4-2-4, você rasga. No Corinthians não tem ponta e o Corinthians não tem nem 2 primeiros volantes para fazer isso. Ele tentou fazer um pouco no São Paulo, mas em São Paulo ele tinha meias. Quando ele pega o Flamengo arrebentado,
do português que gostava da marmita no vestiário, ele faz o quê? Ele faz o simples. Na época, ele consegue escalar 2 atacantes, que era o Gabigol com o Pedro, porque o Bruno Henrique estava machucado. Eu acho que ele tem que... O que deu certo com o Ramon e o Ramonzinho? O Corinthians usou 4-4-2. Ah, não tem o Galo. Então, ok, na verdade, não tem o Galo. Dorival Júnior foi bem no Ceará, foi bem no São Paulo, foi bem no Flamengo, não foi bem na seleção isso. em termos de jogar futebol, porque ele teve 2 derrotas só. Você vê que loucura que é o futebol. A gente sempre trabalha para jogar contra a melhor versão do adversário, pensando que o adversário vai fazer o seu melhor jogo e pensando em todas as possibilidades que eles fazem durante os últimos jogos. Então a gente trabalhou em relação a isso, a gente trabalha sempre muito focado no que a gente tem que fazer em relação ao que o adversário faz dentro de campo, não perdendo o nosso padrão, a nossa base, as nossas dinâmicas dentro do campo, adaptando uma ou outra coisa conforme o adversário marca, conforme ele pressiona, conforme ele vem pressionar. Então são essas adaptações que a gente faz, mas lógico que a gente nunca pensa, ainda mais num jogo contra o Corinthians, que ia ser um resultado assim, e acredito que o resultado foi construído muito pela postura que a gente entrou dentro de campo. É um privilégio estar jogando do lado do Pedro, o melhor centroavante do Brasil. Estou muito feliz dele estar de volta, está podendo voltar bem, está fazendo gols. Se eu não me engano, já voltou, está sendo o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então estou muito feliz e espero dar muitas assistências para ele. Não é novidade para ninguém jogar junto com o Pedro. Creio que todos que estão aqui já jogam junto, conhecemos muito bem o Pedro. O Pedro é o melhor 9 do Brasil, como eu falei, e vai nos ajudar muito. Espero que todos estejam muito bem, porque o ano é muito grande e precisamos de todo mundo. Só tenho que agradecer a Deus por esse momento, por essa recuperação ter sido excelente, né? Eu voltei bem confiante, eu voltei sabendo que eu respeitei cada fase, cada processo da recuperação, então isso foi super importante também. Então, e hoje poder fazer um jogo desse, né, com a vitória, né, com placar elástico, placar que foi muito bom. Agradecer aos companheiros, comissão técnica que fizeram parte dessa recuperação, desse processo, e sem dúvida nenhuma foi muito bom e tem sido boa também essa recuperação, essa fase inicial em jogos também. Na verdade, eu acho que o professor vai dar a opinião dele sobre o que ele viu ali, que precisa melhorar. Tem bastante coisa para melhorar. Foi um resultado bem atípico daquilo que a gente estava esperando. Viemos aqui para competir, viemos aqui para dar o nosso melhor e não conseguimos. Mas agora é trabalhar. Temos agora um novo comando, uma nova história, uma nova trajetória, um professor que é campeão, que sabe o caminho das vitórias. Então ele vai saber melhor do que eu responder o que a gente precisa melhorar dentro de campo. Em relação à torcida, às vaias, essas coisas, faz parte do futebol. Teve aqui, vai ter em outros lugares. Mas mexe contigo, não? Não mexe. Eu trabalho muito minha cabeça para esses momentos, né? Não só para os momentos bons, mas principalmente para os momentos ruins. Como eu falei ali antes, não é um erro que vai mudar quem eu sou, não é o acerto que vai me fazer o melhor do mundo, ou o erro que vai me fazer o pior do mundo. E faz parte do futebol e encarar isso da melhor forma possível para que quarta-feira já esteja melhor da melhor forma. 2-0 para o Bragantino, que vai para 13 pontos, está com 30 e... Junto com o Palmeiras. 30 e quantos minutos? 38. 38 minutos, 2-0 para o Bragantino com 13 pontos. Sabe quem é o treinador do Bragantino? Você sabe aí do apito final? Você sabe do Brasil inteiro? Seabra. Que foi mandado embora. Que o treinador, que o presidente deu uma entrevista, não sei o quê, tem que mandar embora se não fizer o que eu quero. Não é assim futebol. Futebol não é arroz, não é feijão, não é óleo. Você chega na gôndola, você compra ou não compra. Se você tem dinheiro, você compra. Tira, põe. Futebol não é assim, não. O cara tem dinheiro, mas não tem visão daquilo que é o futebol. Não deixou os caras contratar todo mundo? Não deixou botar só filé mignon? Pô, mas as pessoas que vão no seu supermercado, eles compram alcatra, não compram? Compra 100, né? Compra patinho, fraldinha, compra costela, colchão duro. Porque no futebol não tem só filé mignon. No futebol tem muito mais costela, muito mais colchão duro. Cupim. E aí que você forma tudo. Mas aí é o Seabra que tá no Bragantino. Tá indo para 13 pontos e 2-0. E se eu não estiver errado, é a terceira vitória consecutiva. Gol do Sport fora, gol do Cruzeiro no último jogo lá na Bia Bichedi e tá ganhando do Santos agora 2-0 na Vila Belmiro com o Neymar, o Batman, na torcida. Voltando pro Corinthians, o que você, Quesada, pensa do Dorival Júnior em relação ao elenco do Corinthians? O que precisa?
Defesa ele precisa mapear e trazer jogadores, isso só vai ser possível na metade do ano, então... Tá aí, galera, separei aqui pra vocês alguns momentos, algumas cenas, alguns trechos do programa Apito Final com o Neto. Cara, tá aqui, ó, a tabela na tela atualizada pra vocês. O Bragantino ultrapassou o Palmeiras porque está vencendo o Santos por 2-0. E o Santos, hein, tá numa draga danada. Tá, vamos passar jogo a jogo e vamos ver aqui quem lidera. É o Mengão malvadão, né, cara? O nosso Flamengo, 14 pontos, Bragantino e Palmeiras, 13. Com 10 pontos vem o Cruzeiro. Ó, o Cruzeiro se recuperando, hein? Cruzeiro e Fluminense. Com 9 pontos, Internacional e Bahia. Com 8 pontos vem Botafogo, Ceará e São Paulo. Com 7 pontos tem uma galera aqui, ó. Vasco, Corinthians, Juventude, Mirassol. Com 6 pontos, Fortaleza, Vitória e Atlético Mineiro. Com 5 pontos, o Grêmio. Santos, 4 pontos em 6 jogos. Vai cair, hein? Tem que abrir o olho, hein? Subiu e pode cair de novo. Sport, 2 pontos. Principal candidato à Série B do ano que vem. Galera, começou ontem a rodada 3-1. O Internacional para cima do Juventude. Mirassol empatou no finalzinho com o Atlético Mineiro, ficou em 2-2. O Ceará empatou com São Paulo em 1-1. O Sport empatou com Fortaleza em 0-0. Fortaleza teve um gol anulado, um gol legítimo, cara. A bola pinga dentro e sai. E o VAR, vergonha esse VAR, anulou o gol do Fortaleza. Botafogo 2, Fluminense 0. O Fluminense já acabou o gás, né? Começou ali bem, já caiu com o Renato Gaúcho, né? Flamengo 4-0, foi o melhor jogo da rodada, um baile, né, cara? Flamengo dá show. Palmeiras 0, que gostosinho, né? Palmeiras 0, Bahia 1, obrigado, Bahia. Kaique, né, que fez o gol lá do Bahia. Valeu, Bahia, obrigado. Que top, cara. Tudo dando certo pra gente aqui, ó. Cruzeiro 1, Vasco 0, pra gente rir do Vasco, né? Vitória 1, Grêmio 1 e agora Santos 0, Bragantino 2. É isso aí, galera. E na próxima rodada, o Mengão vai pegar, sabe quem? Deixa eu puxar aqui, ó, a tabela, ó. Cruzeiro no Mineirão. É domingo às 18h30, tá bom? Cruzeiro e Flamengo. Deixa o like pra ajudar, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Tamo junto, saudações, fui!